Então chegamos à mônada, sétima dimensão. Vamos pedir permissão para adentrar. Então foi concedida a permissão. Essa mônada, ela é de que consciência? Tem alguma origem, alguma... Que consciência que é o eu sou desta mônada? É a consciência crística. É uma mônada de um Elohim. Elohim que se desdobrou em fractais, em mônadas. Olha, em fractais. É uma grande consciência crística. Estamos chegando. Já foi solicitada a presença, pois já havia combinado previamente sobre essa entrevista. Deste humano, né, que estava como humano, teve a sua expansão de consciência e hoje retornou, não para uma quinta dimensão, para uma sétima dimensão, voltou para a sua mônada. Retornou à sua mônada. Olá, já está aqui na minha frente. E ele falou: seja bem-vinda. Estou muito feliz em poder contribuir. Seu mentor já havia vindo aqui, solicitado se alguém poderia dar uma entrevista que seria contribuir para os humanos na Terra que estão nesse processo de saída da Terra e o retorno ao mundo imaterial. Então eu vou contar o meu caso, o meu relato. Pode contar, fique à vontade. E eu agradeço desde já. Eu tive várias encarnações na Terra. Muitas, desde o início. Ele contabiliza umas 400 encarnações. Uma consciência antiga, como chamam. E eu era apaixonado pela Terra. Eu gostava de viver, de reencarnar, de viver experiências. Tive muitas experiências. Umas alegres, menos desafiadoras, tranquilas. E outras muito desafiadoras. Como todo ser que se deseja, em um momento, estar como humano para lapidar a sua consciência. Então, eu vivi intensamente todas essas vidas, o que todos chamam de vidas, os personagens. Eu vivi intensamente. Claro, como todos, demorei para ter a expansão da consciência. Muitas vidas, totalmente alienado, envolvido diretamente com esse sistema manipulador de só trabalhar, casar, ter filhos, pagar impostos, sobreviver, cuidar das suas doenças terrenas, do seu corpo, como todo humano. Porém, as últimas 20 encarnações, eu comecei a perceber que existia algo diferente. Claro, como todo humano, procurei primeiramente a religião. O sistema religioso
Ele é a sua primeira ponte para a espiritualidade. Então, quando falam que as religiões são ruins, eu tenho ressalvas. Eu acredito que ela é uma ponte, ela é um início para as almas mais ainda sem lapidação da sua consciência. Então ali eu comecei como todo mundo. Mergulhei profundamente nos ensinos religiosos. Tive vida padre. Tive outras religiões. Tive vida monge. Eu passei por praticamente todas as religiões, seitas. E ali fui lapidando a minha consciência e abrindo para as dimensões do meu próprio ser. Comecei a perceber que tinha algo a mais, que a vida não era só isso, que a vida não era só na matéria, que tínhamos outras maneiras de experienciar e nos lapidar, viver. Então eu fui estudando, comecei a deixar as religiões de lado, as seitas, os dogmas, e comecei a ser livre. A minha mente era muito mais livre do que dentro de uma religião. Mas como tudo é um processo, eu sou grata às religiões, pois muito me ensinaram sobre o melhor e o pior do ser humano. Mas então, nas últimas encarnações, eu já não tinha mais religião, já não acreditava mais em um Deus, onde eu precisava rezar e pedir algo. Comecei a perceber que eu era esse Deus, que tudo estava em mim, nada está fora de mim. Então ali eu fui expandindo a minha consciência, a minha vida monge. Eu tive mais de uma vida monge. E essas vidas me ajudaram muito a expandir a minha consciência. Mesmo tendo dogmas dentro de um templo. Ele disse, a última minha vida foi como um andarilho. E foi aonde eu mais expandi a minha consciência. Um andarilho livre, quase sem roupas, andava descalço. Nossa. Até me emocionei. Onde não era visto por ninguém, não pagava impostos. Era desprezado, passava desapercebido. E essa vida me ensinou muito. Ali eu aprendi que eu era o Deus. Que eu só tinha eu. E eu. E eu. Não tinha outro. Não tinha o outro. Tudo era sobre mim. Tudo estava dentro. E os outros não existem, assim como eu não existo para os outros. E foi nessa vida que eu caminhei, conheci lugares, conversei com muitas pessoas. Dormia na rua, não tinha nada. E foi ali que eu percebi que eu não precisava de uma casa, porque o mundo era meu. Eu não precisava de um teto, porque as estrelas eram meu teto. Que quando ninguém me ajudava na fisicalidade, eu tinha espíritos que me ajudavam. E eu via esses espíritos me ajudando. Eles eram meus maiores amigos. Eles me protegiam, me guiavam e me ensinavam.
Eles diziam que eu era esquizofrênico, porque eu falava sozinho. Às vezes brigava sozinho, porque vinham espíritos me obsediar. Mas eu não era. Para a sociedade, sim, eu era. Eu era louco e esquizofrênico. Mas eu sabia que eu não era. Foi bom, porque assim ninguém me dava credibilidade. E eu pude ser quem queria ser. Nossa, que história linda. Eu sinto também a sua energia de gratidão falando dessa história. Pode continuar. Então essa vida foi muito importante, pois ali eu dei um grande salto consciencial. Eu vi que nada desse mundo mais me fazia falta, que os seres humanos não me faziam falta, bens materiais eu não precisava para viver. E eu comecei cada vez mais a conversar com seres que às vezes não tinham forma, não queriam aparecer, mas me guiavam. Eu olhava para o céu, cheio de estrelas, à noite, quando ia dormir, e conversava com as estrelas. Eu achava que eu estava conversando com as estrelas, mas elas me respondiam. Então, fui percebendo pouco a pouco que não eram estrelas, eram seres. Eu conseguia canalizar, conversar com os seres. Muitas vezes eu via as naves, elas se apresentavam para mim de forma sutil. Quando eu ficava doente, seres vinham me curar, curavam outros também, nas ruas. Uhum. Eu tinha cachorros e eles eram meus guardiões, que estavam em forma de animais. Mas eles eram meus guardiões. Ninguém chegava próximo a mim, principalmente à noite. Eu comia pouco e isso fazia a minha pineal expandir. Eu quase não comia carne, porque quase ninguém dava carne. Então isso me fazia expandir, ficar leve. Eu não usava drogas, eu bebia às vezes. E isso me atrapalhava. Porém, eu ficava dias sem beber, porque eu não tinha como comprar. E nesses momentos é que eu tinha as minhas maiores expansões de consciência. Uhum. Então foi nessa vida que quando eu desencarnei, eu cheguei muito mais livre, sem dogmas e leve do que outras encarnações que tive. Porque eu não tinha nada mesmo. Eu não tinha nada que me apegar, nada que me prendesse e que me quisesse fazer voltar. Uhum. Ali eu percebi que eu era livre e que eu não precisei de nada nessa vida para viver. Eu tinha momentos de alegria intensos. Ria comigo mesmo, ria sozinho, e as pessoas achavam que eu estava louco. Eu tinha momentos de tristeza, de solidão, chorava, que também foram importantes para o meu crescimento, porque eu sentia demais. Eu sentia a dor do outro. Eu não sabia, mas a minha consciência estava muito expandida. E eu sentia. Eu era médium e não sabia. Então eu sentia a dor do outro, a solidão do outro. Quando as pessoas passavam nas ruas, eu olhava para as pessoas e elas não olhavam para mim, porque
porque elas achavam que eu queria algum dinheiro, alguma coisa que eu ia pedir. Então elas me ignoravam. E ali eu ficava livre para transitar e adentrar no mental e no campo emocional das pessoas. E eu sentia. E ali eu aprendi. Eu aprendi acessando as pessoas na rua. Então, já no plano espiritual desencarnado, eu passei sim pela 4ª dimensão. Sou grato, precisei de uma grande limpeza. Porque é um corpo de 3ª dimensão, muito pesado. Muitos metais pesados no nosso corpo. Então eu não consegui dar o salto quântico diretamente para uma outra dimensão. Precisei passar pelas casas astrais. Ali eu fiquei por um tempo. Acredito que uns 3 a 5 anos da Terra. Não muito. Passaram rápido. Ali eu tirei toda essa energia pesada da Terra. Demorou. Muito trabalho, muita meditação e limpeza. Eu auxiliei nas casas astrais outras pessoas a entenderem a expansão da consciência. E percebi que ali também já estava pouco para mim. Tinha aprendido muitas coisas. E resolvi dar um salto. Eu não quis mais experienciar em corpos. Poderia ter ido. Eu estava em um nível da minha consciência que eu poderia escolher ter ido, ter experiência com qualquer outra raça, com qualquer outro corpo dimensional. Mas eu escolhi retornar à minha mônada, não ter mais uma forma, não ter mais um corpo. Escolhi auxiliar aqui a retornar realmente ao meu eu superior, depois de muita lapidação do meu ego. O ego, ele é bom, ele te auxilia a entender quem você é, enquanto individualidade. Porém, quando você supera, transcende as barreiras do ego, você não quer mais ser um ser individual, porque você entende que você não é individual. Você não tem mais a necessidade de encarnar em corpos. E ali eu percebi que eu tinha transcendido essa barreira do ego, do individualismo. E quis voltar à nossa totalidade, à nossa coletividade, ao nosso eu superior. Ele sempre esteve em mim. Eu sou o meu eu superior, porém o ego não me deixava acessar. Hoje eu estou aqui, fazendo um processo de auxílio dos fractais para a mônada. A nossa mônada está bem estruturada, eu auxilio daqui. Eu sou parte agora do eu superior desta mônada. Ai, que legal! Que emocionante. Hoje entendi que não preciso mais corpos, nem experiências. E auxilio outros a entenderem. A buscarem esse conhecimento, essa conexão. Então esse é o recado que eu quero dar e deixar. Para todos os humanos. Hoje humanos, consciências hoje humanas. Saibam que você pode estar onde você quiser. Você pode experienciar o que você quiser. Ninguém tem o poder de te prender, porém você tem que ter um entendimento. E para entender você precisa estudar. Você precisa entender e passar pelas situações.
O que vocês passam na Terra não é punição, castigo, e sim uma experiência aonde você, se acessar e aprender o que essa experiência veio te trazer, você transcende. Então não vejam a vida como castigo. A vida na Terra é uma experiência. E quando você aprende, ela não se faz mais necessária para você. Assim como qualquer outra dimensão, qualquer outro corpo, qualquer outra raça, qualquer outro local que você habite dentro da sua consciência. Você não é obrigado a permanecer. Quando você transcende as barreiras do ego, você percebe que você não é individual. Você nunca foi. É o ego que precisou ter aquelas experiências. E você deseja retornar para o todo, porque você entende que você é o todo e que não faz mais sentido você ter corpos individuais. Porém, tudo é um processo. Não tenha pressa e não tenha medo. Viva quantas vidas, quantas situações forem necessárias. Você não precisa ter pressa e não é uma competição. Não é porque eu resolvi retornar à minha mônada que isso é a única solução e isso é a única verdade. Não é. Porque essa foi uma verdade para mim. Talvez não seja para você. Então, viva o que você veio, se propôs a viver na Terra. Sinta todas as dores e as felicidades de ser quem você é nesse instante. Mas saiba que você é o todo. E que uma hora ou outra, inevitavelmente, você vai retornar a este todo. Mas não precisa ter pressa. Pode aproveitar cada existência, cada corpo e viver. Nada está errado, tudo está certo. Não tem hora certa. Cada um tem a sua hora. Então aproveite e viva intensamente. Assim como eu vivi todas as minhas 400 vidas. Eu tive vidas muito duras, mas foram importantes para eu estar onde eu estou agora. Esse é o recado que eu quero deixar a vocês. Vivam. Sejam felizes e livres. A verdadeira liberdade não está fora. Ela está dentro. A sua consciência. É quando você se liberta desse ego individual. É quando você entende que você é o todo. Só assim você é livre. Esse era o recado de um amigo das estrelas. Hoje, não tenho nomes. Então, quando quiser lembrar de mim, lembre um amigo das estrelas. Gratidão.